Ok. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma noite para meditarmos juntos na palavra de Deus. E hoje a gente vai meditar em Isaías, capítulo 47. Mas antes a gente vai fazer uma oração, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar na frente dessa meditação. Que tudo que for falo aqui, meu Deus, seja falado para edificar. Que tudo que for falado aqui, meu Deus, seja para transformar, meu Pai, para amadurecer, para mostrar, meu Pai, a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor se revele a cada um de nós, meu Pai, através da tua palavra. Nós te pedimos que a tua palavra, meu Deus, ela surta efeito, meu Deus, nas nossas vidas e na vida de cada pessoa que for assistir, meu Deus, depois dessa meditação. Que o Senhor toque nos corações, que o Senhor toque nas mentes, meu Pai, e que seja feita a tua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O título da minha Bíblia, da King James, está escrito assim: A Queda da Babilônia. Vamos lá. Capítulo 47, versículo 1. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia. Senta-te no chão. Não há mais trono, ó filha dos caldeus, porque tu não serás mais chamada terna e delicada. E aí eu dei uma olhada, né? O que seria essa virgem, né, de Babilônia? E eu descobri que é um termo usado para descrever as prostitutas, né, daquela época, né, relacionadas às religiões pagãs, né? E aí foi usado esse termo, né? Ó Virgem, filha de Babilônia. É o 47. E aí, vamos abrir ali, referência, tá? Agora, Apocalipse, capítulo 18. Só que aí eu queria levantar uma questão aqui acerca dessa Babilônia. Essa Babilônia, a queda, se refere ao que exatamente? Ao lugar Babilônia? A quê? Alguém quer comentar sobre isso? Alguém pesquisou alguma coisa? Cristiane. Pode falar. Boa noite. Eu creio que quando fala da Babilônia aqui, a queda fala da Igreja Católica, né? Eu assisti naquela série daquele bispo lá que se converteu aqui na Netflix, acho que a Dona Lília sabe qual é, porque eu não lembro o nome. E ele fala justamente isso. E quando o Apocalipse se refere à Babilônia, se refere à Igreja Católica, ao império da Igreja Católica. Então, eu creio que seja isso. Eu queria ouvir agora. Mais alguém? Deixa eu ver a opinião de Dona Cida. Dona Cida arrebenta. Fala aí, Dona Cida. É a mesma coisa que Cristiane falou mesmo. E eu vejo, e engraçado que eu vejo o pessoal falar que os padres mesmo, né, falam que a igreja mãe é a igreja católica. Ela é a mãe da prostituição, das coisas erradas. Então, ela é a virgem, né, como fala aqui,
Ela é a filha da Babilônia. Ela vai se sentar no chão e o trono dela, né? Porque Deus é Deus. Quando acabar isso aí, vai. É tenra e nem ela será chamada de tenra, né? Nem Isso. delicada, porque no mais ela será chamada disso. A queda dela vai ser feia. Eu vejo como Cristiane é a própria prostituta do mundo. Prega uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. Mais Fabiane alguém? quer falar também, Fabiane. Diga aí, Fabiane. Boa noite. Boa. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Deixa eu aumentar aqui o áudio. Acho que nem eu estou ouvindo. Eu fiz uma breve pesquisa, né? Nesse capítulo 47. Deixa eu abrir o. Né? E meio que entendi que esse livro de Isaías é um livro profético, né? Onde ele aponta as profecias que ainda aconteceriam. E aqui, quando ele fala a queda da Babilônia, eu entendi que é a queda da civilização da Babilônia mesmo. Quando o profeta Isaías ele já anuncia a queda dessa civilização, a grande arrogância, o orgulho. Ele cita muito nesse capítulo aqui e cita justamente essa queda dessa civilização, que naquela época a Babilônia era a maior potência, né? Como hoje é os Estados Unidos. Então, eu entendi mais ou menos que seria a profecia da queda, né, naquela época da civilização babilônica. Beleza? Certo. Mais Não, você agora, Martiane. eu cheguei à seguinte conclusão. O livro de Isaías, ele fala das duas maneiras. Primeiro, ele se refere à queda da civilização em si, da Babilônia. E segundo, ele realmente faz a profecia, né, da grande religião que ela vai cair. E para confirmar isso, a gente vê no livro de Apocalipse, né, que é bem mais detalhado, traz com riquezas de detalhes o que é que vai acontecer, né? O profeta Isaías ele dá uma ideia do que vai acontecer, mas vem João e ele revela com toda a riqueza de detalhes, né, acerca dessa profecia, né? E a gente vai ver um pouquinho aqui. Diz o seguinte, né, em Apocalipse, capítulo 18, no versículo 1. E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente, com uma forte voz, dizendo: Babilônia a grande caiu. Caiu e se tornou a habitação de demônios, e o antro de todo esse mundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. E aqui a gente vê
uma coisa muito interessante, que Deus ele faz uma sentença declarada. A Babilônia pode fazer o que for, não tem jeito. É sentença e está declarado. O profeta Isaías ele mostrou isso, foi confirmado aqui também no livro de Apocalipse, e essa sentença já foi predita, né, há muitos anos atrás, e foi reafirmada pelo apóstolo João, né? Vamos voltar aqui para Isaías. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Antes de alguém falar, uma coisa me chamou muita atenção, né, diante dessa sentença, que é incrível. Não sei se vocês já perceberam, mas quanto maior o poder, maior é a influência. Quanto maior o poder, maior a influência. Porque a gente vê uma potência. Ó, vou dar um exemplo. Eu não gosto dessas coisas, mas uma coisa que virou febre entre a maioria dos jovens são essas coisas coreanas, né? Doramas e não sei o quê, tudo com ramas, né? E isso virou uma coisa muito influenciável. Isso ganhou um poder muito grande, né? Nas redes sociais, começou a trovejar aqui, enfim. Nas redes sociais e com séries e um monte de coisa. E quanto maior o poder, maior a influência. Eu já cheguei a ver, não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu já cheguei a ver jovens com um fanatismo assim tão grande, uma paixão tão grande por essas pessoas, que é como se elas não tivessem outra vida, né? São pessoas que vão lá e comentam e elogiam, né? Da cultura e tal. E se a gente parar para pensar, por trás disso é só uma mídia. Não é nada daquilo. São pessoas, seres humanas, como qualquer outra, né? Tem gente que vê lá, não sei o quê, são românticos e tal. Todos homens, do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Então, ali é uma mídia ali por trás, né? Uma propaganda enganosa ali por trás, e que adquiriu um grande poder e, consequentemente, uma grande influência. Eu só estou trazendo isso como exemplo, né? E a gente toma também como exemplo, se a gente olhar na história, o quanto a igreja católica, vou falar abertamente, ela adquiriu um poder, né? Lá nos livros de história tem sempre aquela pirâmide, né, dos senhores feudais, né, aquela coisa assim toda, né? Aí o clero religioso sempre teve na primeira posição ali da pirâmide. Então eles sempre tomavam as decisões, né? Eles sempre tinham esse poder sobre as pessoas, e eles intimidavam as pessoas, e eles tudo que eles faziam era declarado, né? Então vai ser A. Por quê? Porque a igreja está dizendo que é A. E se for B, então, por que foi B? Porque a igreja agora disse que é B, não é mais A, né? Então, só trazendo, né, exemplo, né, o que seria esse poder e essa influência, né? Mas como o Apocalipse já disse, e a gente vai ver aqui no livro de Isaías, esse poder vai ter um fim, né? Esse poder vai ter um fim, tem um juízo sobre eles. E vamos ler, porque é muito interessante. Antes, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu também tenho o entendimento de que essa Babilônia aqui é realmente a Babilônia física, a Babilônia, o império que caiu, e ela é diferente daquela Babilônia que a gente vê em Apocalipse. Apocalipse não é uma pessoa em si, é um espírito, o espírito da Babilônia. Qual era o espírito da Babilônia?
O que que a Babilônia fez que levou todas as nações a praticarem também? Aí a gente vai lá desde os primórdios, quando Babel é criada. A gente vê que o que ela instaura é o princípio da idolatria. É a rebelião contra o homem, ou contra Deus, me perdoem. A rebelião do homem contra Deus. Aqui em Isaías, pessoal, a gente está vivenciando, é um livro profético, mas também é um livro histórico. E estamos vivenciando predições a respeito da salvação de Israel, que tinha que passar pela queda da Babilônia, né? Então, essa Babilônia aqui, de fato, é aquele império. E, sem sombra de dúvidas, dá para a gente, como é que fala, espiritualizar o texto e a gente enxergar como sendo ah, o espírito da Babilônia, que vai cair, como está expresso lá em Apocalipse. Podemos, não tem problema nenhum nisso. Mas não dá para confundir isso aqui com a Igreja Católica. Aí a distinção é muito grande. A Igreja Católica, como a Martiane falou, teve uma influência nos primórdios. Ah, ela que abraçou a causa de criar um estabelecimento para concretizar a igreja. Lembra que a igreja é corpo de Cristo e o princípio da igreja não era necessariamente um estabelecimento físico, tanto que Jesus fala: ide pelas nações, pregai, fazer discípulos. Então, não é necessariamente um estabelecimento, não é uma placa, não é uma igreja como nós conhecemos hoje. Esse conceito vem da Igreja Católica. Mas, nesse momento aqui, não. A influência da Igreja Católica foi perniciosa. Perseguiu cristãos, cristãos puros, genuínos, verdadeiros. Verdade. Mas a gente não está falando da Igreja Católica aqui, não. Se a gente fizer esse nível de confusão, a gente não consegue realmente entender o propósito do texto. Existem teorias apontando para que aquela Babilônia que é descrita lá em Apocalipse seja comparada com a Igreja Católica. Quem defende, inclusive, muito, muito, muito isso é a Igreja Adventista. Mas se a gente começar realmente a estudar o texto, esquece esse negócio de Igreja Católica. A Igreja Católica nem existia quando a Babilônia já existia. Quando o espírito da Babilônia já existia. Lembra do livro de Daniel? Lembra que Daniel recebe uma visão, ele tem um sonho, ele recebe uma visão, ele não consegue entender a visão, ele se coloca 21 dias em jejum para que ele receba uma resposta de Deus, e aí Deus envia o anjo vem imediatamente trazer a resposta, mas o anjo se atrasa. Por que que o anjo se atrasa? Ele disse que o príncipe da Pérsia o resistiu, impediu que ele chegasse até Daniel e trouxesse a revelação. Esse mesmo príncipe da Pérsia tem a ver com o mesmo príncipe da Babilônia. Isso existia antes da Igreja Católica. É temerário a gente chegar e falar a respeito disso. Quem está mais envolvido com perseguição de judeus e cristãos desde o início de tudo, bem antes da Igreja Católica, os povos inimigos de Deus. Entre eles, o povo do Irã, o povo da Pérsia, que hoje a gente sabe que é o povo muçulmano. No futuro, a gente vai estudar o livro de Apocalipse e a gente vai ver práticas desses inimigos de Deus que se assemelham mais com a prática dos muçulmanos do que necessariamente com as práticas dos católicos.
tá? Então, não acho prudente a gente fazer esse tipo de comparação. E eu acho interessante a gente, desde já, desconstruir essa ideia. Desde sempre, pessoal, desconstrói essa ideia. Porque quem plantou isso no meio, sei lá, de repente evangélico mesmo, foi a igreja adventista. E a gente sabe que a igreja adventista, meu Deus, ela distorce tudo. Ela acredita em vidas de outros planetas, eles acreditam menos em Jesus do que em L.G. White, né? Então é bem confuso. Muito. Eles acreditam que Jesus é o anjo Miguel. Então a gente dá espaço para acreditar nessas coisas é delicado. É complicado. Eu acho que não é uma boa conduta. Vamos nos prender ao texto que a gente vai ter mais assertividade, não ao que interpretaram. Pessoal, na Bíblia não tem igreja católica. O poder romano cai. Na Bíblia, Roma é destruída, mas a Babilônia revive. Roma está lá na Roma, na Europa. A Babilônia está no Oriente Médio. Existe desde sempre. O que tem a Igreja Católica a ver com uma paradinha? A Igreja Católica bebeu do espírito da Babilônia, que é justamente a idolatria. Me perdoem estar fazendo essa delonga, mas é que eu acho interessante a gente fazer essa distinção agora para que a gente não leve um conceito errado para frente. A gente já adquiriu esse conceito há muito tempo e eu já pensei a mesma coisa. Eu bebi dos outros, não foi da Bíblia. Quando a gente para ler o texto, a gente começa a perceber que não tem nada a ver. Nada a ver. O espírito da Babilônia está lá na Babilônia. Está realmente lá. É no Irã. O que a gente tem lá no Irã? Um islamismo que massacra cristão, adoradores de Deus, perseguem judeus, cujo propósito, seus princípios é destruir Israel. Você não vê isso como fundamento da Igreja Católica, por mais errada que ela seja, né? Mas, enfim, segue aí, Martial. Pronto. Voltando aqui, a gente está falando acerca da queda da civilização babilônia, tá? Como foi trazido aqui, eu tinha levantado a questão exatamente para tirar essa dúvida, né? Porque algumas pessoas pensavam, né, que por ser um texto profético, aqui se referia a essa outro termo, né? Mas aqui em si, na verdade, é da queda da civilização em si, tá? Voltando aqui no versículo 2 do Aí me capítulo permita, 40. e me permita, Martiane, antes que a gente evolua para o segundo versículo. Quando ele fala assim, ó, desce e senta no pó, essas mesmas palavras foram usadas para Israel. E o que significa isso? Quando a Síria domina Israel, eles foram feitos escravos, os escravos eram levados nus e eles assentavam no chão. Então, isso era uma máxima de humilhação. Era uma máxima de humilhação. Então, quando o texto, Isaías começa a falar isso, é de uma forma poética, ele está falando da destruição da Babilônia. Desce e senta-te no pó, ó virgem de Babilônia, ó virgem filha da Babilônia. Eu eu discordo da ideia de que essa virgem aqui seja comparada a uma prostituta. Essa virgem seria comparada a alguém pura e bela. Não é uma conotação verdadeira, não é uma conotação verdadeira a respeito da Babilônia. É uma comparação irônica, tá? Que Isaías está falando. Ele, olha, você que era tida como a virgem filha da Babilônia, você que era chamada de terna e delicada, justamente pelo prestígio, pela riqueza, pela pomposidade. Gente, o Império Babilônico foi simplesmente incrível. A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes. Eles que começaram a usar asfalto
Eles asfaltaram as vias deles, enquanto Israel ainda estava vivendo em tendas, eles tinham construções magníficas. Ninguém nunca viu os jardins da Babilônia, só ouviram falar, mas dizem que era a coisa mais linda do mundo. Então, eles tinham esse apuro, essa busca pela beleza. Eles eram pessoas estudadas, letradas. Eles eram, de fato, uma civilização fora da curva. Eram impressionantes. E vamos lembrar que sim, eles foram levantados por Deus. Não vou nem voltar a essa questão agora, a gente já viu isso várias vezes ao longo de Isaías. Então, eles eram algo interessantíssimo, maravilhoso, tá? Era uma civilização maravilhosa. E o contraste que Isaías quer fazer, olha, você era tudo isso, mas agora você anda com a bunda no chão, como se fosse uma escrava, como se fosse não, agora como escrava. Você perdeu toda a sua pompa, e agora você é escrava de uma nação estrangeira. Então, esse é o desenho que Isaías vai discorrer. Então, de uma forma poética, parece que ele está elogiando a Babilônia, mas venhamos e convenhamos, a Babilônia era tudo aquilo mesmo, ponto final. Era aquela Coca-Cola toda mesmo, tá? Porém, vai descer a nível de escravidão. Então, não vai ser nem Gulb, né? Tem algo pior que o Gulb, é isso aí mesmo. Então, deixou de ser a Coca-Cola para ser isso aí, só para vocês terem noção, tá bom? Então, quando ele chega e fala, senta-te no chão, é essa ideia. Os escravos, eles não iam sentar à mesa. Não, os escravos iam sentar no chão, tá? Já foram aqui no Mercado Modelo alguma vez? Já olharam lá debaixo do Mercado Modelo? Lá na Cidade Baixa, onde é que ficavam os escravos? Humilhados, sentados no chão, no meio da água, porque ali tinha água também. Então, era uma bagunça danada, condição de humilhação, de sujeição. Tá? Então, isso aqui fazia parte, Israel sofreu isso também, Judá sofreu isso também. Tá? E a gente está vendo aqui o retorno, lei da semeadura. Não há mais trono, ou seja, o seu império foi derrotado. Filha dos caldeus, porque era de onde a Babilônia vinha também, né? Da Caldeia, certo? Porque tu não será mais chamada terna e delicada, você vai perder toda a sua pompa e você vai ser reduzida à escravatura. Essa é a ideia aqui, tá certo? Então, pode seguir aí. O versículo 2 diz assim: Pega as pedras de moinho e moe farinha. Tira o que cobre tuas tranças e descobre a perna. Descobre a coxa, atravessa os rios. Esse versículo eu não consegui entender assim a profundidade, mas é muito difícil a gente imaginar assim uma pedra de moinho moendo farinha, né? Eu não consegui ter muito entendimento sobre isso aqui, mas eu acredito que deve ser um momento assim de necessidade muito grande, né? Dona Lilian, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Teve algum entendimento sobre isso? Sim, no momento da moedura lá, até do próprio trigo, para fazer farinha, tá? Então, quem era que fazia esse trabalho? Aquele profissional pago? Não, era o escravo. O escravo era reduzido a esse nível de trabalho. Era um trabalho pesado, um trabalho árduo. Em vez de botar os animais, bota os escravos para ficar rodando lá a pedra de moinho, ia moendo o trigo, da onde ia sair a farinha. Entende? Então, essa daí é a ideia. Tira o que cobre as tuas tranças, descobre a perna, descobre a coxa, atravessa os rios. Então, você vai passar. Lembra, uma nação nova chegou ali. O que vai acontecer com aquela nação original, aqueles habitantes primordiais daquela região? Né? Eles vão ser removidos de lá, vão atravessar os rios. Então, está dizendo, não vai atravessar rio de barco, não vai atravessar o rio em uma embarcação. Não, vai ser a nado, vai ser numa condição de humilhação. Se você sobreviver, beleza, atravessa aí, senão vai morrer no meio da correnteza. Então, e quando você
sobreviver ainda, você será usado como escravo, né? Toda a sua pompa realmente foi para o chão. É bacana aqui o que eles falou de rainha a escrava, isso aí mesmo. Versículo Posso 3. falar, Nada? Pode, Fabiane. Pronto, só para, pelo que eu entendi, a senhora falou muito de poética, né? Uma fala poética. Eu vejo que o profeta Isaías, ele faz muita metáfora, né? Ele usa muita metáfora nos capítulos aqui. E aqui eu entendo que ele pega a glória, é como se a Babilônia, aquela potência gloriosa da época, e ele faz essa alusão a essa questão do moer a farinha, no sentido de como vai ser tamanha a humilhação dessa queda, né? É como realmente a Isis falou, ele sai da alta glória para uma queda catastrófica, né? Perfeito, isso mesmo. É um absurdo. Você imagina hoje um Estados Unidos da vida ser capturado por uma Rússia da vida e ser completamente destruído? Você consegue imaginar isso? Velho, você não consegue imaginar isso. Não consegue imaginar. Então, exatamente, são anos de glória, né? Anos da superpotência, sempre foi a superpotência mundial, né? Então, hoje a gente realmente não consegue imaginar. Era algo do tipo, pô. A Babilônia foi um território absurdo. Foi um império absurdo, de grande e poderoso. Então, pode seguir aí, Martim. No versículo 3 diz: Tua nudez será descoberta. Sim, tua vergonha será vista. Eu tomarei vingança e não me oporei a ti como homem. E aqui nesse versículo a gente vê exatamente a decadência dessa civilização, né? Uma vez que ela tinha todos esses adornos, né? Tudo aquilo que chamava atenção. Aqui nesse versículo está falando exatamente isso, né? Eu vou tirar tudo de você e você vai ficar nu. Você vai ficar sem nada, né? E Deus ele fala aqui, né, que ele vai fazer essa vingança não como um homem faz, né? Ele tá aumentando o nível, tipo assim, não é eu vou me opor contra você, mas não como um homem qualquer. Eu vou me opor a você como Deus, né? Então você vai sentir o que é de fato descer ao pó, o que é ser humilhado, né? E a gente vai ver isso mais adiante. No versículo 4, diz assim: com relação ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, e seu nome, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio e adentra tu na escuridão, ó filha dos caldeus, porque tu não serás mais chamada a Senhora de Reinos. Né? E esse versículo aqui, quando eu estava meditando, fala sobre adentrar tu na escuridão. Eu estava lembrando, né, de um momento muito difícil que eu tive na minha vida, né, quando eu estava afastada de Deus. Eu provei exatamente disso aqui, né, o que foi adentrar na escuridão. E é uma coisa assim que eu não desejo para ninguém, porque eu posso dizer com toda a certeza que em vida os meus pés eles pisaram no inferno. E é nesse momento que ou é ou não é. É nesse momento que a gente tem que tomar uma decisão séria, né? E eu tive que fazer isso, porque quando eu adentrei na escuridão foi quando eu vi assim, aparentemente está tudo perdido. Agora, só Deus. Com certeza foi diferente, né? Porque aqui foi uma condenação, mas
Deus ele não me condenou, mas aqui já tinha essa sentença, né? Eles tinham que cair, né? Essa civilização ela tinha que cair, tinha que ser reduzida a nada. Mas no meu caso, eu digo assim, eu como humana, né? Deus ele não me condenou, né? Eu tive essa oportunidade, mas eu sei exatamente o que é isso aqui, o que é adentrar na escuridão. E eu posso dizer assim que é um momento que aparentemente tudo está perdido, né? Enfim, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse versículo que chamou a atenção para vocês? Pode falar, Isa. Eu achei muito forte. E estava aqui me questionando, que a gente viu os capítulos antes, Deus levantando um homem, um rei, e nesse momento ele trata a Babilônia, não sei se é porque Babilônia parece um gênero feminino, e ele traz esse gênero como se ela fosse uma rainha, e atribui a ela, eu estava até pesquisando, os 7 pecados, essa vaidade, essa soberba, é, é, de achar que está acima do bem e do mal. E aí Deus vem aqui e diz que todos verão ela sem roupa, todos verão a nudez da Babilônia, aquilo que parecia tão incrível, acima do bem e do mal. Deus vai fazer questão de deixar nua. É, é, e nessa situação de rainha a realmente escravo. E para toda, assim como ele levanta algumas nações para a glória dele, para demonstrar que ele é Deus, ele também está trazendo essa sentença, essa derrocada, como exemplo para a humanidade. Até hoje a gente fala da Babilônia. É possível ver nas escavações os requisitos dessa civilização e de quão grande ele é. E Deus está atribuindo a ele a derrota. E isso também é para a glória de Deus, para mostrar que ele é Deus. Isso é muito bonito. Até a queda da Babilônia é testemunho. E aí, mais na frente, vai dizer o porquê que a Babilônia está caindo. Não é só pela vaidade, mas pela crueldade. Apesar de ser abençoada, de ser grande, de, de, de ser uma rainha, uma soberana na terra, ela não foi bondosa. E eu me trouxe para os dias de hoje, né, como Dona Cida. Tem pessoas que são assim, que Deus abençoa tanto, sabe, que prosperam, que têm condições de ter vários funcionários. Eu me lembrei até um grande aí, e não é benevolente, não é um bom empregador, emprega pessoas, não paga a rescisão, não sei o quê. Apesar de ser muito rico, de ser muito próspero, trata pessoas de forma até análoga à escravidão. E eu vejo que é uma responsabilidade quando Deus nos abençoa, quando abençoa essas pessoas. Eu gosto muito do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. E as pessoas acabam se perdendo nisso. Tem a prosperidade na mão, tem a possibilidade de, não digo ajudar, mas de abençoar outras pessoas, e escolhe a avareza, e escolhe a maldade, a crueldade. Mas na frente vai dizer que até os velhos, a Babilônia tratava com crueldade. Imagino que esses idosos estavam ali sendo escravos também na roça, no sol quente, na lida. Ele não tinha nenhum cuidado de preservar os idosos, as crianças. Isso é crueldade. E é por isso que a Babilônia está caindo, e Deus está deixando ela como exemplo para toda a humanidade, e até para a gente. Quando Deus nos abençoar, vamos ter o cuidado de abençoar outras pessoas. Não caímos na vaidade, na soberba e acharmos que somos melhores do que os outros, porque no 4 está dizendo assim: o nosso Salvador, que nos salva, que nos guarda, é o Senhor Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel. E ele disse a Babilônia, não foi ninguém que disse, não.
Sente-se e fique calada, vá para um lugar escuro, pois nunca mais você será chamada de rainha das nações. Eu fico imaginando uma pessoa, porque a gente sabe, é, é, eu vou te entregar nas mãos de Deus. Eu acho que é a pior maldição que alguém pode dizer. Eu vou te entregar nas mãos de Deus. Porque se você estiver na mão do capeta, Deus tira, Deus guarda, Deus salva. Mas se você está na mão de Deus, meu caro, e a sentença de Deus vem contra você, é, e ele diz, todos verão sem roupa, eu vou me vingar de você, e ninguém poderá me impedir. Isso é realmente muito forte. Assusta, mas é um alerta importante. Teve uma vez que uma professora minha, prontidão, tinha 4 anos de idade, a perturbada, atribulada dos infernos, ela me botou de castigo. Você tá rindo porque não foi você, viu? Eu tô olhando para sua cara. Você tá rindo porque não foi você. Mas, enfim, ela chegou e me botou de castigo. E foi isso aqui. Senta lá em silêncio, cala a boca, longe de todo mundo. Como é que você fica numa situação dessa? Assustado, né? Imagina a Babilônia. O próprio Deus falando isso, né? Não que a Babilônia tenha ouvido, mas ela vivenciou isso. Ela foi colocada de lado, posta de lado, num canto, calada, silenciada, sem um poder de reação, né? Sem um poder de defesa, sem poder se proteger. Suas forças tinham caído, né? Seu império tinha sido dominado. E agora quem estava mandando na parada era Ciro. Então, tudo isso por conta do desejo de Deus para libertar Israel, né? O efeito dominó. A gente já falou sobre isso. Então, era necessário que para Israel ser abençoado, era necessário que a Pérsia fosse abençoada, né? Então, a Pérsia foi abençoada, assumindo o lugar da Babilônia, crescendo o seu império, inclusive, além do que era os limites da Babilônia, para poder libertar Israel e para poder enriquecer Israel. Porque lembra que Israel não volta para Jerusalém de mãos vazias, volta com ouro, prata, recursos suficientes para se manterem e para levantar mais uma vez o templo de Deus, a casa do Senhor, além de reedificar a, a Jerusalém. Tudo provido, né, pelo próprio Deus, o Santo de Israel. Pode continuar aí. No versículo 6, diz o seguinte: Eu estive furioso com o meu povo. Eu tenho profanado minha herança e os dado em tua mão. Tu não mostraste misericórdia para com eles. Sobre o ancião, tu tens colocado muito pesadamente teu jugo. E é exatamente isso aqui que a gente viu, né? Existe duas atitudes de Deus aqui, né? Ele fala, né, que ele entregou primeiro o povo dele, mas depois ele já não estava mais irado, e agora ele estava fazendo aqueles que tiveram o povo dele em suas mãos e estavam ali descendo a madeira, agora é a vez de vocês pagarem por isso, né? E vamos continuar. Diz assim no versículo 7: E tu disseste: serei uma dama para sempre. Portanto, assim tu não dispuseste estas coisas ao teu coração, nem consideraste o ponto final delas. Portanto, ouve agora isto: tu que és dada a prazeres, que habitas descuidadamente, que tu que dizes em teu coração: eu sou, e ninguém mais do que eu. Eu não sentarei como uma viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, essas duas coisas virão a ti em um momento, em um dia,
a perda de filhos e a viuvez. Elas virão sobre ti em sua plenitude, por causa da multidão de tuas feitiçarias, por causa da grande abundância de teus encantamentos. E aí, pessoal, a gente vê, né, o que é que esse momento aqui ele retrata uma coisa, né? Que no momento em que eles estavam lá, como potência, totalmente seguros, nada vai acontecer com a gente, com nossa civilização, nós é tudo nosso, nada deles. Aí vem ali naquele momento de plenitude e Deus abate aquela, desola, né? Entra em desolação, destrói completamente. E aí, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas eu já pensei. Teve uma vez que eu pensei o seguinte, e eu queria dividir com vocês, queria saber a opinião de vocês. Para vocês, uma pessoa que ela tem um grande poder monetário e ela perde tudo, tipo, tudo, tudo, tudo mesmo, é mais difícil para essa pessoa, né, recuperar tudo, ou então aquela que nunca teve nada e de repente tem uma coisinha ali e perde. Para vocês, o baque é maior é de quem? Fala aí, Cristiane. Antes que você apague de vez, antes que você apague de vez. Acho que o baque maior é para esse primeiro aí, né? Que perde tudo e eu creio que para ele não vai ser nem tão difícil recuperar, porque ele já tem a receita já. Ele já sabe como fazer. Mas ele vai passar por aquele baque, como a gente viu muitos aí na pandemia que tiraram a vida porque não suportaram perder tudo. E esse que não tem, né? Tem aquele, vamos dizer, aquele comérciozinho ali. Se ele perder, é até mais fácil dele aceitar, até porque ele já passou pela dificuldade antes e suportou. Então ele vai lá começar de novo do zero. Mas para esse que já teve tudo e perder assim de uma hora para outra, ele vai se levantar. Mas primeiro ele vai passar pelo a prova dele de suportar. Mais alguém aí? Eu achei isso muito interessante, porque eu vou, eu particularmente, eu prefiro nunca ter tido do que eu ter e perder. Porque eu penso que isso é extremamente difícil. Alguém que teve algo e perder, e alguém que nunca teve, nunca recebeu aquilo em suas mãos. E a gente vê aqui um poder muito grande sendo tirado, né, de todo esse povo, né, um poder, ali estava a confiança deles, né, era eles e mais ninguém, eles eram maiorais. De repente, toda aquela confiança e toda aquela segurança deles vai embora, assim, né, ao ponto de, em um só dia aqui, ó, fala, né, que eles vão sofrer duas perdas, né, em um só dia, literalmente, né, a perda de filhos e teria também a viuvez. Então, a gente vê como foi esse momento, né, em que eles foram derrubados, né? E aí diz o seguinte também, aqui no versículo 10: porque tu tens confiado em tua perversidade, tu tens dito: ninguém me vê. Tua sabedoria e teu conhecimento têm te pervertido. E tu tens dito em teu coração: eu sou
e ninguém mais do que eu. Eu estou assistindo novamente a série Reis do início. E eu estou na parte que Israel ela foi desolada, né? Ela sofreu exatamente isso, né? Veio a sentença de Deus, foi destruído Eli, seus filhos, e tá lá a cidade toda devastada, né? E a gente consegue perceber exatamente o que se trata, né? Esse capítulo aqui, o nível de perda, né? Dessas pessoas. E na série mostra, né, todo mundo ali desolado, né, muitas pessoas mortas, pessoas ali chorando, desesperadas, a arca de Deus foi levada. Então, até então, a gente vê diversas reações ali, né, alguns chegam até a falar assim, que, poxa, Deus não está mais com a gente. E aí, hoje eu vi o Salomão, não, perdão, Samuel, ele falou o seguinte: eu não tenho como explicar isso que está acontecendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus ele ainda é com a gente, tenha fé. E ali é só olhando mesmo com os olhos espirituais, como ver toda aquela situação lá que eles estavam passando e ainda ver Deus. Mas lá é diferente daqui, porque aqui a gente nem não vê nem Deus. A gente só vê aqui a sentença, né? Acabou, para vocês acabou e ponto final. A gente vê um juízo aqui decretado, né? Então, por mais que tivesse toda aquela perda, todo aquele desespero, né? Ah, perdemos e agora? Não tem jeito, né? Era necessário que a palavra de Deus se cumprisse, né? Vamos continuar. Ah, sim, eu queria acrescentar uma coisa, né? Que quando fala assim, né? Tua sabedoria e teu conhecimento têm te pervertido. E tu tens dito em teu coração, eu sou e ninguém mais do que eu. E aí eu lembrei de dois casos, né? O primeiro caso que eu lembrei, na verdade, foi de quando o Senhor Jesus ele trouxe aquela parábola, né, do cara que ele tinha muitas riquezas e ele ficou assim, o que é que eu vou fazer com essas riquezas? Ah, vou construir mais celeiros, vou fazer isso e aquilo, e de repente Jesus vai e fala assim, louco, esta noite te pedirão tua alma, para quem serás? E o que tens preparado? E a gente pode espiritualizar a coisa aqui, né? Foi exatamente esse momento, né? Esse momento de total confiança. Ah, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Ou então, eu tenho tanta coisa, o que é que eu vou fazer com tanta coisa? Eu preciso fazer com mais alguma coisa com essa tanta coisa que eu tenho, né? E aí, de repente, esquece do espiritual, né? E a segunda coisa que eu acabei lembrando, né? Me arremeteu muito o rei Salomão, né? Que ele era cheio daquela sabedoria, cheio daquele entendimento, cheio daquelas riquezas, e acabou que ele não ele mesmo, desculpa a palavra, ele mesmo se desgraçou, né? Ele mesmo se desgraçou, né? E ele foi muito infeliz na sua vida. Eu posso dizer assim que a gente vê exatamente isso. A gente vê um nível de inteligência, de crescimento tão grande, grande, grande. De repente a gente, né, vê assim uma queda, um declínio, pum. E aí para ele se levantar, meu irmão, nem com toda a sabedoria do mundo, nem sendo o homem mais sábio, né? E a gente vê que isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E a gente vê, se a gente parar para pensar, um cara tão sábio que escreveu o livro de Provérbios, né? Com vários ensinamentos, vários, até mesmo, digamos, por que não dizer poesias, né? Enfim, versos, né? Coisas assim extraordinárias. A gente vê ele depois lá no livro de Eclesiastes com
se lamentando tanto, trazendo questões, né, acerca da vida, acerca de tudo, e com vários questionamentos e com uma tristeza muito grande né, na alma dele, né? Dizendo que ele entregou, né, o coração dele a tudo que ele podia, aos prazeres, aos desejos. E no fim ele fala, né, que é tudo vaidade, né, que a gente não vê nada novo, né? Tudo repetido, tudo repetido. E não tem nada novo embaixo do céu. Né? Um trabalha e depois vem outro e abre a cova para aquele cara lá morrer, enfim, e é muito interessante a gente trazer isso, né? Eu não podia deixar passar isso, que é exatamente isso que fala, né? Aqui no versículo 10, né? É essa sabedoria, o conhecimento que acabou pervertendo, né? Acabou fazendo eles se desgraçarem, né? Desculpa a expressão novamente, né? E chegarem numa condição assim de isolação muito grande. Alguém quer acrescentar alguma coisa acerca desse versículo? Não? Vamos continuar. No versículo 11, fala o seguinte: portanto, o mal virá sobre ti. Tu não saberás de onde ele se levanta, e desgraça te atacará de repente, ferozmente. Tu não serás capaz de a repelir, e desolação virá sobre ti de repente, a qual tu não saberás. No versículo 12: levanta agora com os teus encantamentos e com a multidão de tuas feitiçarias, e que tu tens trabalhado desde tua juventude. Se então tu fores capaz de te beneficiar, se então tu fores, poderás prevalecer. E aqui a gente vê, na verdade, como se Deus estivesse falando assim: é o quê? É o quê? Levante aí agora que eu quero ver, vai. Levante. Né? Aquela situação assim, né? Levante aí agora, bora. Oxi, você quer o quê? Levante, bora. Pega tudo que você tem aí, pega aí seu conhecimento, pega aí seus deuses, bora, levanta. É como se fosse isso, né? Na verdade, é Deus falando, mostrando para eles assim, ó. Vai, agora tenta, né? Porque Deus ele tá mostrando que a palavra dele é muito poderosa. Se Deus falar, vai cair, pode ter certeza. Pode passar o tempo que for, cai. E não é uma quedinha, não, é uma queda feia. Foi exatamente essa queda aqui dessa civilização, né? Caiu tanto ao ponto de que nada e nem ninguém, toda a confiança que eles tinham, né, dos deuses, nos astrólogos, naquela coisa toda, né? Nada disso ia fazer eles se erguerem, porque a palavra de Deus ela não ia perder o poder que ela tem. A palavra de Deus era muito mais poderosa do que o poder que eles achavam que tinham, né? E isso foi, e eu achei isso muito muito interessante, né? Pode falar, Isis, você levantou a mão. Eu ia comentar justamente sobre isso. Eu fiquei assim, engraçado que acho que o último capítulo, último, sei lá, a gente viu as procissões, que é uma prática dos católicos. E aqui Deus está falando na minha versão está assim, despachos e feitiçarias que são poderosas. E se a gente analisar, o próprio Salomão, ele chegou a um tempo que ele se deu às artes das trevas, o ocultismo, ele se dedicou a esse estudo. E se a gente parar para analisar, é algo realmente muito interessante, intrigante, sabe? E é como se fosse tem um nome, um buraco negro. Aquilo só vai lhe atraindo para mais coisas, para mais práticas. E é muito atual, cara. A Bíblia é muito atual, no sentido de que a gente consegue ver hoje algumas religiões, algumas práticas, algumas pessoas que se dedicam, que vivem, que
eu vi até algumas coisas na internet que tem uma casa, seu lar, dedicado a isso, com imagens, e tem livros e pergaminhos e não sei o quê. E essas pessoas se dão a essas práticas. Mas a reflexão que eu cheguei, o porquê Deus está falando da Babilônia no gênero feminino. Porque é muito a vaidade. Acho que esse capítulo ele fala muito da vaidade. O perigo da vaidade. O que leva essas pessoas ao ocultismo, à busca do ocultismo, à análise das estrelas, é não querer aceitar que Deus está acima de tudo. É querer procurar naquilo uma forma de poder. A gente sabe que o crente tem poder. E o poder que advém do crente é dado por Deus. Então, eles tentam buscar para si alguma forma de poder e acha que aquilo, e realmente, a gente lembra de Moisés, Deus manda o cajado virar cobra, os feiticeiros lá do faraó fazem virar duas, sei lá, acho que era duas cobras, alguma coisa assim, nesse sentido, e eles conseguem responder muito ali à altura, mas Deus, mais uma vez, tá mostrando que ele está acima de tudo. Até dessas coisas que as pessoas acham que é muito poderoso e se seguram aquilo achando que são poderosos. Balela, nada. Aquilo não é nada. Eu lembro de um vídeo que eu assisti de um pastor pregando, falando, né, que um cara se converteu em relação a isso. Ele era do ocultismo, fazia magia negra, não sei o quê, e se preparou um ano para o despacho. Eu vejo muito isso no direito, despacho. Fazer o despacho, mas tinha uma crente orando no alto do morro. E aí os cão não vieram. Não são amigos, não vêm para ajudar, que chamam os guias, né? Vim ajudar o cavalo. A primeira vez que eu vi isso, eu achei, cavalo? A pessoa vai virar cavalo, vai ser montado por um espírito. Que baixaria é essa? Que patifaria é essa? E a gente escuta algumas coisas e a gente vê que não é normal. Você vai virar cavalo de espírito? E eu também assisti a irmã esqueci o nome dela. É uma bem famosa aí, diz que é médium. Ela disse que viu uma pessoa, um corpo, um espírito petrificado. Esqueci o nome da palavra. Em carne viva, não, comido pelos animais. Eu não lembro a palavra. Fala, Elia. Petrifiquei. Putrefado. Outra, isso aí. Debaixo da cama, dando risada, conversando com ela. E ela disse que isso é um dom dela, um dom, não, uma. Tem um nome, eu disse, que perturbação, eu dormindo, eu vou cantarendo, vendo um espírito podre, fedendo debaixo da minha cama. E as pessoas acham que aquilo atribui a elas uma forma de poder, sabe? Do oculto. E aí a gente consegue entender a ignorância dessas pessoas. E eu via e eu não conseguia entender que era esse povo que, em vez de ir para a igreja, domingo de manhã todo mundo arrumado, cheiroso, no ar-condicionado, prefere ir para o meio do mato, matar bicho. Mas, lendo esse capítulo, eu tive a compreensão de que é rejeitar Deus, é a vaidade de não querer se submeter a Deus, de que existe um Criador, alguém que está acima de nós e que é dono de tudo. Então, ao tentar diminuí-lo, ou tentar não aceitá-lo, fica buscando outros meios de trazer para si poder. E é a vaidade. E quando eu vejo esse texto falando da vaidade, do se achar, na versão de Machado tem eu sou, ela se acha eu sou. E a gente vê Deus falando que ele é, né? E as pessoas querem se colocar no lugar de Deus, querem ser Deus, porque alguém disse que eles eram bonitos, eram importantes, e a pessoa começa a acreditar no que os outros dizem, o que ela acha que ela é, e ela vai entrando nesse ciclo de achar que realmente, poxa, todo mundo diz que eu sou bonito, pô, devo ser mesmo, pô, eu sou lindo, não existe ninguém melhor do que eu. Eu acho que ele diz que isso é vaidade.
e trazendo, como disse Cidinha maravilhosa, trazendo para mim ter esse cuidado de não cair na vaidade. E eu sou uma pessoa eu não, que muito segura de mim, sabe? Não fico no I am, não, né? Nós sou, mas eu tenho essa segurança, não de achar que eu sou melhor do que o outro, mas achar que ninguém é pior que eu não sou pior que ninguém, sabe? E isso me deu um pouquinho de medo. Será que eu sou essa pessoa vaidosa que acho que eu sou? I am, eu sou. E entender que a gente tem que estar sempre buscando a humilhação, no sentido de se humilhar para Deus, e não para o outro. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que a gente é. A gente tem que acreditar na gente também. Não pode esperar que Deus faça isso sozinho. Então a gente tem que se dar valor e tem que compreender que quem determina o nosso valor somos nós mesmos. A gente se aplica em conhecimentos, a gente se aplica na nossa espiritualidade, a gente se aplica na nossa família. Tudo isso é investimento e tem que ter um retorno. Se você não se valoriza, tu vai ficar para trás. Não precisa querer se comparar a Deus, não é para tanto. Mas saber que você tem o seu valor, lógico que tem. Isso aí não tá errado, não, de jeito nenhum. Segue aí, Martiane. O versículo 13 diz assim: Tu estás cansado na multidão de teus conselhos. Deixa agora os astrólogos, os observadores de estrelas, os prognosticadores mensais ficarem de pé e te salvarem dessas coisas que virão sobre ti. E me chamou a atenção o início desse versículo, né? Tu estás cansado na multidão de teus conselhos. E fazer o errado cansa. Cansa. Fazer o errado chega uma hora que cansa, tem uma hora que você chega pelo menos eu já passei por isso, né? Teve um momento da minha vida que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu simplesmente cansei. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E aqui, na verdade, a gente vê esse povo aqui cansado de tudo que eles tinham, né? Poxa, eu tô cansado de tanta informação. Eu tô cansado de ter nas minhas mãos aparentemente o que era a solução para eles. Eles tinham, mas ao mesmo tempo eles não tinham, porque o que eles tinham não podiam salvar eles, né? Eles tinham aquelas informações, né? Eu imagino, né? Aquele povo todo, pessoas sábias, né? Pessoas estudadas, né? Os astrólogos, enfim, todas as confianças deles ali de frente para eles, né? E eles falando lá, né? As pessoas mais importantes reunidas. Ai, o que que a gente vai fazer para a gente sair disso? Ai, meu Deus, é tanta informação, tanto conselho, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Então, eu imagino que foi exatamente esse momento que eles tiveram, né? É, é, de não poder fazer nada, né? Até porque a palavra de Deus, ela tinha que se cumprir. Então, eles estavam ali, Deus estava assim, Deus estava zombando deles, Deus estava zombando com toda certeza e convicção. Deus estava zombando, né? Pronto. Agora, pega essa confiança de vocês aí, se levante, deixa aí alguns ficarem de pé para salvar vocês, se é que eles podem salvar vocês. E eu vejo isso como o poder de Deus, né? A autoridade. Deus estava ali se mostrando como Deus mesmo. Ó, eu sou Deus, vocês vão tomar na cara agora de vocês, né? Ninguém vai levantar vocês e acabou. Ninguém vai salvar vocês. Porque eu sou o único que salvo e eu não quero salvar vocês. Pronto, já estão todo mundo condenado e acabou. Para mim foi isso, né? Se alguém tem alguma coisa a dizer contra, né? Pode tá falando aí, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, senhor. Pronto. No versículo 14 diz o seguinte:
Só confirmando, né, o fato de que eles realmente estavam entrando, né, na condenação, não tinha jeito para eles. Aí vem aqui no versículo 14: eis que eles serão como restolho, o fogo os queimará. Eles não livrarão a si mesmo do poder da chama. Não há de existir uma brasa para nela se aquecer, nem fogo para se assentar diante dele. Deste modo, eles estarão diante de ti com aqueles com quem tu tens trabalhado, teus comerciantes, desde tua juventude. Eles vaguearão cada um para o seu lado, ninguém te salvará. E aí a gente finaliza vendo, né, que eles estavam literalmente perdidos, numa condição e numa situação que não ia ser voltada atrás, né, que já tinha sido decretada por Deus. E é isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre esse capítulo de hoje? Dona Ana, Boa noite. boa. Foi todas as explicações aí foi muito clara. Dúvidas sobre a Babilônia, que era muita gente diz que a Babilônia é a Igreja Católica. Então tudo foi esclarecido. Acredito que não resta dúvida, né? Porque o que estava se referindo foi ao Império Babilônico, que naquela época ele era poderosíssimo e que foi levantado por Deus, porque Nabucodonosor foi, quer dizer, para mim, ele se converteu depois do que ele passou, né? Então, eu entendi e ficou claro que tem um versículo até que Deus fala assim com um jeito carinhoso com Nabucodonosor. Ele foi um escolhido de Deus para fazer com que acontecesse em Israel, o povo viesse entender, né? Não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu estou querendo, o que eu estou achando, o que eu entendi, que o povo chegasse, visse a idolatria e realmente se arrependessem, né? Precisou passar por todo aquele processo para que agora, todos eles entendessem que Deus, Deus abate, Deus levanta e Deus abate, né? As pessoas, principalmente o orgulhoso, que acha que não precisa de Deus, que se acha poderoso. Então, ficou claro como é o trabalhar de Deus. Ok, dona Ana. E Beleza, então. A gente vai perceber toda hora Deus batendo muito forte contra a idolatria. Mas, por mais que a gente viva em tempos onde o que representa mais idolatria para a gente seja o catolicismo, vamos lembrar que isso começa na Babilônia, não começa dentro da Igreja Católica, tá bom? Eu estava assistindo há pouco, comentei até com o Marcelo, um vídeo de uma sandice de lá, eu imagino que é da Índia, onde o pessoal estava fazendo um culto hindu, onde eles tinham reverência aos mortos, onde eles comiam cadáveres, parecendo muito com o que a gente vê aqui com o candomblé.
Então, pessoal, o mundo está entupido dessas coisas, o mundo está entupido de idolatrias. Como a gente só conhece uma realidade desse tamanho, que é aqui do Ocidente, e ainda mais precisamente da América do Sul, como a gente só conhece um negócio desse tamanho, é difícil realmente a gente mensurar a variedade de formas de idolatria que existe no mundo. A gente não tem como imaginar. Outro dia eu vi o vídeo, comentei até com vocês aqui, o pessoal fazendo das árvores seu Deus, coisas que a gente só tinha lido aqui na Bíblia. Eu imaginei que isso não existisse mais. Está lá, não lembro agora onde é, não vou lembrar, mas lá para o lado da Ásia. E, enfim, tá? Então, quando a gente pensa em idolatria, a primeira coisa que vem é o catolicismo, mas isso é desvio de visão. Na verdade, isso é uma distração da raiz do problema, que é o que vai apontar o texto de Apocalipse. Acho que foi Martiane aí que trouxe, né, a respeito de Nabucodonosor, Dona Ana, melhor dizendo também, falando sobre Nabucodonosor. E tem lá uma parte do texto em Daniel, né, parte da revelação que Daniel recebe, ou melhor, que ele entende, né? É, que a árvore será cortada, mas restará um toco, e esse toco novamente vingará. Então, Deus apontando aquilo ali para a Babilônia, tá? A Babilônia hoje está crescendo, força total. Não é a Babilônia daquele tempo, não é a Babilônia, né, que a gente está estudando aqui agora, não é aquele império, com aqueles jeitos, com os astrólogos. Não, não mesmo. Mas o espírito da idolatria, o espírito que muda o foco de Deus para falsos deuses e loucuras criadas pelas cabeças dos homens, né? Minha sogra tem uma adoração pelo Sagrado Coração. É loucura. A Terra é uma grande Babilônia, é isso aí. Então, desmistifica um pouco essa questão da Igreja Católica, tá certo? A Igreja Católica, inclusive, tem um movimento carismático. Dentro do movimento carismático, eles estão abominando a idolatria. A bem da verdade, continua lá Maria, né? Eles dizem que não idolatram, que reverenciam, né? Trocar seis por meia dúzia, é dar nome novo para coisa velha, mas é idolatria. Mas você vê que eles estão tentando mudar. Compartilhei aqui outro dia o vídeo com vocês do padre Fábio Melo, né? Fábio Melo, e ele falando que quem quiser ser salvo pelos santos ou por Maria, que está redondamente enganado, que quem vem trazer a salvação é Jesus. Então, esquece, esquece. Colocou preenchimento labial? Isso é fofoca, deixa lá. Esquece, tá? A Babilônia existe, é o espírito de idolatria, e esse maior espírito hoje nem está por aqui, pelo Ocidente, está lá pelo Oriente. Martiane, ou melhor, alguém quer acrescentar algo mais, pessoal? Nosso horário está ficando aqui um pouquinho estourado. Martiane, indica alguém aí para a gente fazer a oração final. Se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. A única consideração que eu quero fazer é acerca da fidelidade da palavra de Deus, né? Deus, ele não volta atrás. A palavra dele tem que se cumprir. E não importa quem vai ser os intermediários, mas ela sempre vai se cumprir. Não importa o tempo, mas ela sempre vai se cumprir. E também o que ficou para mim foi a questão da confiança, né? Aquilo que eles tinham a confiança que não era Deus, não salvaram ele no momento que eles mais precisaram. E o que ficou para mim é isso, a questão da confiança. Onde está a nossa confiança no momento que a gente mais precisa?
Se ela não tiver em Deus, vai acontecer exatamente isso que a gente acabou de ler aqui. A gente cai. E se vai se levantar ou não, só Deus é que sabe. Mas aquilo que onde está a nossa confiança não vai nos salvar. Só se for Deus. Se for Deus, a gente levanta. Mas se não for Deus, não levanta, não. Fica assim, prostrado e cai mesmo. Tá? Eu vou pedir para. Deixa eu ver quem aqui. Dona Fabiane. Ora aí, Dona Fabiane, por favor. Oxi. Tá. Oi, Ora aí, dona. oi. Estão me ouvindo? É porque às vezes meu áudio fica baixo. Não, tá ótimo. Pode fazer a oração. Tá, tá bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de meditar na Sua palavra, de aprender mais e mais, meu Deus, e que a meditação não venha ficar somente na palavra, meu Deus, mas que venha, meu Deus, servir de comportamento para cada um de nós, porque a tua palavra é vida, meu Deus, ela é espírito e vida, meu Deus, e é essa vida que tem que dar dentro de cada um de nós. Meu Pai, que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, meu Deus, e que tudo que foi falado, tudo que foi dito, meu Deus, venha, meu Pai, entranhar, meu Deus, no nosso ser, meu Pai. Venha, meu Deus, estar, meu Pai, dentro de cada um de nós, para que isso seja, para que sirva, meu Pai, de não só sirva, meu Deus, mas que seja a prática da tua palavra, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Por hoje é só. A gente se encontra novamente no sábado. Ou minto, na quinta. Gente, o horário não, hein, Até pessoal? Quinta-feira. quinta, 10 horas. Quinta-feira, 10 horas. Deus abençoe.